E vamos meditar versículo por versículo aqui nesse texto que nós lemos. E eu quero dividir ele em 2 pontos. Primeiro ponto, eu vou falar sobre a graça salvadora de Jesus, que é claro aqui nesse texto. E o segundo é por que essa graça, né, ela se manifestou, e também a vida piedosa que se manifesta através dessa graça, que é proveniente dessa graça. Então, fica aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler de novo, trecho por trecho aqui, e o começo desse texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. E esse versículo aqui, esse começo, começa com uma das verdades mais intensas da Bíblia, que é a graça de Deus. Esse termo da graça de Deus, que a graça de Deus faz, como ela se manifesta, é isso que nós vamos ver aqui. A graça é um presente gratuito, é uma oferta a nós, salvos, que fomos salvos, que nós recebemos a salvação. O texto diz que essa graça se manifestou, ou seja, ela se tornou visível, ela se tornou tangível, e ela se tornou visível e tangível em quem? Em Cristo Jesus. Através da vida de Cristo, desde a sua encarnação, desde os seus períodos de milagre, morte e ressurreição, nós temos a redenção. E nós vemos essa graça sendo manifestada. E é por isso que nós temos acesso à graça. É importante nós sabermos que Deus quis manifestar a graça dele através de Cristo Jesus. Essa é a forma que ele manifestou. Essa é a forma que ele trouxe a luz, a salvação através de Cristo Jesus. Essa é a maneira que Deus quis manifestar. Essa é a vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam o que é a vontade de Deus. Nós vemos claramente a vontade de Deus aqui sendo manifesta nesse texto, a ponto dele dizer que a graça de Deus manifestou e trazendo salvação a todos. Nós temos acesso à graça de Deus, nós temos acesso a esse favor de Deus, que é através de Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar nós conseguimos encontrar essa graça. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra religião, nenhum outro lugar você consegue encontrar e ter acesso à graça somente em Jesus Cristo. E aí o verso continua dizendo assim, trazendo salvação. Olha o propósito dessa graça se manifestar. A graça de Deus se manifestou, mas ela se manifestou trazendo salvação. Se manifestou trazendo redenção. Manifestou trazendo essa salvação em Cristo Jesus. Alguns teólogos reformados vão afirmar ao longo do tempo sobre esse texto que a graça de Deus é a única fonte da salvação. E ela é concedida aos que creem em Cristo como seu único Salvador pessoal. O puritano John Owen, ele afirmou que Deus é a fonte da salvação e que ela é revelada através de Cristo na obra da cruz. A graça de Deus traz salvação e é a fonte da salvação. Deus é gracioso e pela sua graça Ele concede salvação a homens através de Jesus Cristo. Salvação para os nossos pecados e remissão para a nossa condenação eterna, porque o homem sem Cristo, ele estava condenado. Nos evangelhos diz que aquele que crê, ele tem a salvação, mas aquele que não crê, ele já está condenado. O homem sem Cristo já está condenado, e essa condenação é uma condenação eterna, mas através da graça de Deus que ele manifestou, que é a fonte da salvação, ele redime o seu povo, ele redime pessoas de todas as tribos, línguas, raças, nações, e nós vamos ver isso também um pouco adiante. Essas palavras como redenção, como remissão, elas são conectadas e até trazem um sentido ainda mais profundo para a salvação. Para entendermos que essa salvação é oferecida através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Eu quero que vocês vejam que esse texto aqui, e pensem
que ele é um convite para nós entendermos a verdadeira graça e a verdadeira salvação que é oferecida em Cristo Jesus. E para isso eu quero trazer uma comparação, comparando o cristianismo e o que é a oferta da salvação com outras religiões também. Para que você entenda e veja que Cristo se manifestou, que a graça de Deus se manifestou em Cristo trazendo salvação. Uma das religiões que mais cresce hoje é o Islã. Não somente no Brasil, mas fora do Brasil, eu conheço muitas pessoas, até principalmente homens de negócios, onde eu tenho mais contato, que se converteram ao islamismo por tentar obedecer uma lei até que favoreça os seus negócios. Eles entendem que até existe um Deus acima deles. Entendem que devem obedecer à lei de Deus, à lei de Moisés, mas para que eles alcancem a redenção, a salvação, precisam ser boas pessoas. Precisam fazer boas obras, precisam ir à Meca, precisam fazer caridade, fazer orações 5 vezes ao dia, se apoiando em méritos em si mesmo para ter a salvação. Isso não é diferente de outras religiões, isso não é diferente do que tem se oferecido em muitas igrejas. Essa salvação onde você tem que ser uma boa pessoa, ou até que na verdade você acredita que você não é uma má pessoa. Talvez você até pode ter alguns pecados, mas se eu me arrepender desses pecados, de repente eu posso ser uma boa pessoa. Ou se eu fizer o meu devocional, se eu tiver uma vida até aparente diante das pessoas, eu posso sim obter a salvação. Muitas pessoas pensam que isso é uma verdade, que isso é uma realidade. Pelos seus méritos, para alcançar aquilo que, na verdade, o que as Escrituras dizem é que Cristo alcançou por nós. Isso está ligado muito com as religiões meritórias. Mas veja, o cristianismo ele é completamente contrário, diferente, ele vai na contramão desse pensamento e do que tem sido pregado em outras igrejas e em outras religiões. Nós cremos que a salvação vem de Deus. Jonas 2,9 diz isso. E não dos nossos méritos para trilhar o caminho para o céu. Não existe um caminho a se trilhar onde eu sozinho posso, pelas minhas próprias obras, ou os meus méritos, ir até Deus, ir até o céu, ou alcançar essa graça que foi manifesta aqui no texto. Cremos que Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, ele foi condenado, apanhou, se machucou, sofreu na cruz, carregando os nossos pecados, pagou a nossa dívida eterna, satisfez a justiça de Deus, carregando toda a ira divina, expiou o nosso pecado na cruz, ressuscitou ao 3º dia, está reinando à direita do Pai nos céus. E pela fé, mediante a essa graça que foi manifesta, nós somos justificados em Cristo e nós temos paz com Deus. Esse é o Evangelho, essa é a graça que foi manifestada através de Cristo, trazendo salvação. Nada se compara a essa graça, nada se compara a esse convite, a essa oferta. As outras religiões ensinam o homem a ir até Deus, mas nós vemos nas Escrituras dizendo que Deus veio até nós, Ele sofreu, carregou a ira divina para que pudéssemos ter acesso à salvação, à remissão dos nossos pecados. Mesmo nós não merecendo, Ele é gracioso e nos ofereceu remissão dos nossos pecados, expiação, salvação. E ainda no versículo 11, veja só, diz que Ele trouxe salvação a todos. E aqui pode ter muita polêmica, você pode pensar em muitas coisas, até porque muitas pessoas têm pregado várias vertentes dizendo sobre esse texto aqui, não só sobre esse texto, mas sobre esse tema. Mas eu quero me ater ao que diz as Escrituras e também a nossa tradição reformada, que Deus elegeu e predestinou pessoas para que em Cristo recebessem a salvação. E nós entendemos que todos não têm o sentido de uma maneira geral, mas sim que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele salvou, sim, pessoas de todas as raças,
de todas as nações, de todas as tribos. Isso resolve um grande problema. A salvação não está restrita a um povo, não está restrita ao povo judeu, não está restrita a um país, a uma religião, mas está estritamente ligada a que Deus salva pessoas através de Cristo Jesus. Deus escolheu, através de Cristo, salvar e criar um povo seu. E tendo dito isso sobre a graça, sobre a salvação que é oferecida em Cristo Jesus, que é manifestada aos homens, nós chegamos ao versículo 12 que diz assim: ela nos educa. Olha que interessante que fala, que não é só oferecido e não é só manifesto a graça de Deus, mas que essa graça nos educa. Talvez na sua versão esteja ensino. E olha a definição em grego, que é algo parecido com peidevô, que traz o sentido de como se fosse treinar uma criança, ou ser instruído, ser ensinado, levar alguém a aprender alguma coisa. Também tem um sentido aqui em alguns momentos de corrigir, exortar, admoestar, repreender ou até purificar. Essas são as definições que nós podemos tirar em grego. Mas isso está falando sobre a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não só oferece a salvação, mas a partir do momento que recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus, ela nos educa e nos ensina a viver em piedade até a volta de Cristo. Não para só na salvação, não para só em um momento específico, mas ela perpetua, nos ensinando como viver para Cristo todos os dias das nossas vidas. Ela nos instrui, nos ensina, nos repreende, nos exorta acerca de como nós devemos ser e de que pessoas devemos ser. Então a graça de Deus se manifesta, mas ela se manifesta também nos ensinando nós, a sua igreja, o seu povo, como se portar, como ser cristãos, como agradar a Deus. Isso é uma obra de Deus. Ele não somente nos salva, mas Ele nos ensina como devemos viver a nossa vida redimida por Cristo. Entenda que não para só no momento da salvação, mas Deus que faz a sua obra, que começa a sua obra em nossa vida, Ele é fiel. E Ele continua fazendo essa obra em nossa vida, nos ensinando, nos educando, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, acerca de como nós devemos viver, acerca de como nós devemos nos portar na sociedade como cristãos. Ela nos educa, é uma lei, a fim de agradarmos a Deus. Essa obra é feita por Deus em nós. E nós não nos autoeducamos, mas Deus nos educa, Ele nos ensina como viver para Ele. É como no culto. Nós não fazemos um culto a Deus, nós não prestamos um culto a Deus da maneira que nós queremos. Mas Deus já instituiu a forma de culto, a forma que Ele quer que nós prestemos culto a Ele. Também é assim na nossa vida, e também é assim que Paulo instrui Tito a ensinar a essa igreja. Para que essa igreja e nós hoje como cristãos sejamos educados, sejamos ensinados a viver para Deus. Mas como que é esse ensino? Ele ensina o quê? O texto aqui no versículo 12, confira aí comigo, ele nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Os puritanos gostavam muito de usar essa palavra, piedade, vida piedosa. E aqui está um exemplo de como Deus nos convida e Ele nos ensina a viver essa vida piedosa. Qual é o propósito desse ensino? É viver em santidade, é viver em piedade.
Veja que o texto diz renegada a impiedade e as paixões mundanas, que traz um entendimento que aquele que é salvo, aquele que já é nova criatura, aquele que tem Cristo em seu coração, ele já renegou as suas impiedades. Isso já é uma realidade. Porque qualquer pecado, qualquer impiedade é extremamente contrária a Deus. Deus nos ensina que para vivermos com Ele precisamos rejeitar, abandonar pecados, impiedade e paixões mundanas. Agora, entendendo que o crente, pela obra de Jesus em seu coração, já renegou o pecado, o que esse texto nos diz? Que agora essa pessoa tem que viver uma vida piedosa, de uma maneira piedosa, de uma maneira justa, de uma maneira fiel. Veja que profundo que é essa direção. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Não somente sensata de uma maneira moderada, ou até de uma maneira meio tímida, mas com sabedoria e prudência, sabendo que nós somos filhos da luz, filhos de Deus, sobre quem e em quem o Evangelho brilhou. Justa entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido e lidando com todos de acordo com as regras da equidade e justiça, como sendo feitos novos homens, criados para a justiça, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, e verdadeira piedade e santidade, como estando morto para o pecado, por meio da morte de Cristo, e assim vivendo para a justiça, ou de maneira justa, e como sendo justificados pela justiça de Cristo, revelada no Evangelho, a maneira justa de se viver. E a maneira piedosa, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e em todos os exercícios piedosos, tanto públicos quanto privados, para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. O objetivo é esse, é viver para a glória de Deus. Resplandecer a luz do Evangelho de Cristo nesse mundo. Viver dessa maneira, ela é obra de Deus, que opera em nós o querer e o efetuar, para que vivamos para a sua glória. Entenda novamente, essa forma de viver é uma forma que Deus nos educa, pela sua palavra, pela graça de Jesus, a viver dessa maneira. Não viver através dos nossos méritos, porque tudo que formos fazer a partir dos nossos méritos sem Cristo, isso é troca de imundícia. Agora, a partir do momento que nós temos um encontro com a graça de Deus, com Jesus, e essa graça nos educa, é obra de Deus, e Ele aperfeiçoa em nós esse caráter para que possamos viver para a sua glória. Esse é o objetivo, esse é o fim do homem, assim como diz o nosso catecismo. Vivamos para a glória de Deus. Então essa graça, ela não só se manifesta, mas ela também nos ensina como nós devemos viver aqui no mundo. Agora veja o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Além de viver uma vida de forma sensata, justa e piedosa, esse texto nos mostra que devemos viver essa vida com a chama da esperança, viva e forte, aguardando a manifestação de Deus e de Cristo, ou seja, a sua volta. Eu quero perguntar, você anseia pela volta de Cristo? Você tem pensado na volta de Cristo? Você tem vivido de forma intensa, em piedade, na esperança de sua vinda? Não devemos nos esquecer disso, mas sempre lembrar e viver a nossa vida com a esperança, com a expectativa de que aqui nós vivemos para agradar a Cristo, para viver para a sua glória, na esperança que Ele irá voltar e redimir
toda a humanidade. E também isso é uma recomendação para que na nossa vida aqui, enquanto Jesus não volta, enquanto Cristo não volta, nós devemos sim buscar viver de forma piedosa. Ter a esperança, manter essa esperança viva nos nossos corações. E também, intencionalmente, saber que enquanto Ele não volta, nós temos que viver uma vida piedosa, justa e sensata. Sem titubear ou sem abrir mão dos nossos valores para a imoralidade. Sem abrir mão dos nossos valores, dos valores cristãos, dos valores bíblicos, para ser embriagado com as coisas que têm se mostrado nesse mundo. Viver uma vida sensata, viver uma vida justa, reta, íntegra. É isso que Cristo nos chama a viver, através da sua graça que se manifestou. Enquanto nós não vemos Cristo voltar, devemos viver essa vida de uma maneira zelosa e piedosa. E aí chegamos no verso 14 que diz assim: Ele deu a si mesmo por nós. Paulo começa a falar com Tito aqui nessa parte falando da graça que se manifestou. E ele termina essa parte voltando para a graça. Voltando para o propósito que é Cristo se deu a si mesmo, deu a si mesmo por nós. Paulo volta a falar sobre redenção. E veja o quão é importante nós entendermos que Cristo deu a si mesmo por nós. Não foi uma entrega de uma propriedade, não foi um sacrifício de um cordeiro, não foi um sacrifício de algum boi, não foi prata, não foi ouro, foi Ele mesmo. Foi a sua natureza, foi a sua divindade, foi a sua humanidade. Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou em obediência à lei de Deus, para satisfazer toda a justiça. E isso Ele fez por nós. O texto é bem claro, quando diz, Ele deu a si mesmo por nós. Pelo seu povo, pelos eleitos, por pessoas como eu e você, que somos egoístas, que somos más muitas vezes, impiedosas muitas vezes, inimigas da justiça, que outrora pecamos contra Deus, mas que por sua graça Ele nos redimiu. Pela sua vontade, Ele nos fez novas criaturas. E esse propósito dele se entregar a si mesmo por nós, o texto continua dizendo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar. Veja que o texto um pouco mais acima diz sobre renegadas as impiedades. E aqui está dizendo que ele deu a si mesmo, a fim de nos remir de toda iniquidade. Ou seja, a obra dele é completa, a obra de Jesus é perfeita. É Ele que nos redime, é Ele que nos purifica de toda a iniquidade. O propósito de Cristo de se entregar por nós é para nos remir, para nos purificar, para viver essa nova vida em piedade. Para si mesmo, o texto continua dizendo, um povo exclusivamente seu, dedicado às práticas de boas obras. Veja, isso tudo é do interesse do próprio Deus em Cristo. É do agrado do Pai fazer essas coisas, porque o texto deixa bem claro que é para si mesmo que Ele purifica e Ele redime e Ele escolhe um povo completamente seu. É do interesse, é do propósito, é da vontade de Deus que Ele tem um povo exclusivo. Você vê isso se manifestando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E olha que privilégio, que graça, fazer parte desse povo em Cristo Jesus. Que não pertence ao mundo caído, mas que pertence a Deus em seu reino. E a qualidade desse povo, meus irmãos, é ser um povo dedicado a boas obras. Novamente, esse paralelo entre a obra de Deus,
que Ele faz e que Ele manifesta, e o chamado que Ele tem para nós de sermos um povo de boas obras, um povo piedoso, um povo puro. Dedicação em tudo, em servir a Deus, em servir o mundo, em resplandecer a luz do Evangelho. Essas obras que estão descritas aqui no texto, elas não nos salvam. Isso é claro, isso é fato. Mas são uma evidência de que nós fomos salvos. Porque Deus nos separou para boas obras. Esse povo é um povo qualificado, um povo zeloso, é um povo que pratica boas obras, que defende o direito, os interesses do Evangelho e do próprio Deus, vivendo uma vida piedosa e glorificando a Deus em tudo. Porque Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós, para que possamos levar isso adiante e cumprir a palavra de Deus. Primeiro é que a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E ela se manifestou trazendo salvação. A forma de Deus manifestar a graça foi através da salvação em Jesus. A remissão dos nossos pecados. E essa maneira da manifestação da graça de Deus, ela é de forma incomparável. Não tem comparação com outra forma, com outro método, com qualquer outro tipo de pregação, qualquer outro tipo de religião. É a graça de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Ela é incomparável. Somente pela graça. Não é como outras religiões ou outras pessoas podem dizer para você que o homem busca o seu próprio caminho para Deus. Ou que todas as religiões ou que todos os caminhos podem chegar até Deus. Não. É através da graça em Cristo Jesus. Nós não temos condição de nos achegar a Ele. Por isso, Ele se manifestou a nós. E essa graça também não só se manifesta, mas ela nos ensina. Ela nos educa a ter uma vida piedosa. E não se trata somente de ordens negativas. Veja que a ênfase aqui não está somente em renegar as paixões mundanas, as impiedades, mas também é dada uma ênfase à vida que é proposta em Cristo Jesus, que é uma vida sensata, justa e piedosa. Ou seja, essa graça ela nos educa para sermos livres em Cristo. Livres da escravidão do pecado, livres da escravidão do mundo. E essa é a maneira mais livre que um ser humano pode viver nesse mundo. É em Cristo Jesus. É onde nós encontramos a nossa verdadeira liberdade, é onde nós temos a graça, é onde nós recebemos sabedoria, é onde nós recebemos tudo que nós devemos ser e ter para viver uma vida graciosa e piedosa em Cristo Jesus. Viver uma vida piedosa é a forma mais livre de se viver nesse mundo. É a forma mais sensata, sem nos embriagar com o vinho desse mundo. Terceira aplicação. Você anseia pela volta de Cristo? Porque esse texto também diz que nós devemos procurar viver uma vida piedosa enquanto Cristo não vem. E ansiar pela manifestação de Jesus e de Deus. Não podemos deixar, meus irmãos, essa esperança apagar em nossos corações. Pois isso é um combustível para que nós possamos viver de uma maneira justa e piedosa. É olhar para Cristo, é ter esperança em Cristo. E o último ponto para aplicarmos em nossos corações é que Cristo deu a si mesmo para fazer de nós um povo exclusivo que pratica boas obras. Não obras para que possamos encontrar a salvação, mas obras decorrentes dessa salvação em Cristo Jesus. Praticamos essas obras em nosso dia a dia porque Deus nos escolheu e nos chamou para isso. Cristo se entregou para que nós pudéssemos viver
dessa forma. Não pertencemos mais a esse mundo, mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos resplandecer a luz do Evangelho de Jesus em boas obras, em piedade. E foi para isso e por isso que Cristo se entregou por nós e que a graça de Deus se manifestou. E dessa forma que ela nos ensina e educa a viver uma vida para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez.